Lembre-se que pessoas manipuladoras também fazem caridade. Pessoas manipuladoras, elas também gostam de ajudar aos outros. Pessoas manipuladoras, elas gostam de demonstrar que são simpáticas, amorosas, que se preocupam pelo bem-estar. E o mais engraçado das pessoas manipuladoras é que elas sempre vão se fazer de vítima. Mas como eu posso identificar um manipulador? Primeiro, é difícil, porque o manipulador ele sabe como atuar. No meio do seu ciclo social, o manipulador ele age de forma em que ele não quer que as outras pessoas percebam como ela ou ele reaciona ou age com os outros que já não lhe favorecem. Entender o manipulador ou a manipuladora é um pouco complicado porque muitas vezes o próprio ciclo social já tem como que reconhecido que essa pessoa é assim, mas como assim? Por exemplo, uma pessoa que gosta de falar mal constantemente de outro. Imagina que você tem uma amiga e você sabe que essa sua amiga, ela fala mal de todo mundo. E que você vai visitar a sua amiga, ao mesmo momento que você está ali visitando ela está falando mal de pessoas que você conhece, que ela conhece. Ela joga aquele doble jogo em que começa a falar mal de todo mundo e ao mesmo tempo, quando chega a pessoa conhecida, ela começa a saludar, ela começa a beijar, ela começa a ser simpática. Então, o próprio ciclo social da pessoa manipuladora já conhece como ela é e aceita, esse é o problema. E aceita como é a pessoa manipuladora, para que você veja. É aquela coisa que se você quer estar com fulano, você tem que aceitar fulano como ele é ou como ela é. Então, quando você sabe que a pessoa é desta forma e há algo que te engancha e te permite a estar ali constantemente, é porque realmente você quer. Então, as manipuladoras, assim, elas fazem caridade. Elas são simpáticas, elas são amáveis, elas são vistas como boas pessoas. Ah, não. É igual quando você vê histórias de homens violentos que você vai descobrir que foi violento depois, porque as pessoas dizem, ai, mas, gente, eu nunca sabia que ele era assim. Ai, é que para nós era um amor de pessoa. E assim atua também uma pessoa manipuladora. Ela atua com o seu carisma, com a sua bondade, com a sua forma de enganar as outras pessoas, tentando tirar a sua própria responsabilidade de atos cometidos. E o que faz é como eu reconheço realmente que eu estou com uma pessoa manipuladora, ou se eu mesmo sou uma pessoa manipuladora. Esses tipos de pessoas, primeiro, elas se relacionam só com pessoas por interesse. Elas só se relacionam com pessoas que têm poder, que podem aportar algo, em que elas se sentem como o centro da atenção, em que elas necessitam sentir-se que eu sou o que mando aqui. Então é que ter cuidado, porque muitas vezes a gente é refém desses tipos de pessoas. É como que a gente, constantemente, a gente está ali sendo injusto com o justo e justificando ao injusto.
Eu, por experiência própria, tenho visto isso de pessoas injustas se sentirem injustas. E até mesmo dentro da própria igreja, ou até mesmo pessoas que falam em nome de Deus, falam em nome de Jesus, que se creem justa, mas não são pessoas justas. São pessoas que, por mais que não tenham matado nunca, mas constantemente elas vivem matando a outros com a língua. Ela vive matando as pessoas que estão cerca com a língua, porque vivem buscando informação para depois estar falando mal de um, falando mal de outro, porque isso alimenta o ego, porque isso faz elas se sentirem importantes. E para identificar esses tipos de pessoas é entender que quando você já não é utilidade, elas já começam a querer te tratar mal, te humilhar, te maltratar, lançar palavras de desprezo, inverter situações para que o grupo social que já conhece a pessoa, mas não aceita que... Não é que não aceita, aceita como é. Então, chamam esses tipos de pessoas de refém do manipulador e da manipuladora. Então, muitas vezes a gente entra nessa luta interna porque a gente fica assim, como pode ser? Por exemplo, uma mulher maltratada. Meu marido me maltratou e a família dele lhe apoiou. Claro, a família sempre vai apoiar dependendo, né, da família também, pero há famílias que apoiam, porque é o meu filho. E vai ficar contra a mulher ou vai ficar contra o filho por ser família, que é injusto, né? Porque nenhum maltrato deve ser justificado. E nesse tipo de coisa que a gente vai vendo, em que as pessoas manipuladoras vão pela vida enganando e fingindo bondade, que é uma bondade fingida, que por mais que eles vão com a cesta básica, por mais que dê roupa, por mais que dê um prato de comida, por mais que eles te deem um prato de comida, no fundo, esses tipos de pessoas são cruéis. Esses tipos de pessoas podem te chamar e te dar um banquete, mas a finalidade desse banquete depois é de te destruir. Cuidado com quem finge ser bom, buscando somente utilidade de você. Porque quando você não servir mais, você será o prato principal.